Boa noite, galera. Hoje vamos estar aí fazendo a videoaula de fósforo dentro da disciplina de fertilidade de solo. Vamos estar aí falando um pouco sobre fósforo no solo, um elemento macronutriente importantíssimo aí para a agricultura. Vocês vão ver, principalmente relacionado à absorção, fixação e precipitação do fósforo, tá? Nós vamos estar aí falando sobre o fósforo, beleza? Meu nome é Douglas, mestre Douglas Costa Martins. Vamos lá, vamos dar início aí. Então, o fósforo, a gente tem as reservas de fosfatos naturais distribuídos aí em jazidas, sendo que 50% do fósforo mundial está no Marrocos, tá? O Brasil apresentando aí somente 1,3% das reservas aí mundial, tá? Então, a distribuição das reservas em função do crescimento e da demanda do fósforo, tá? Então a gente tem aqui a duração das reservas em anos, tá? Então nós temos aí e o crescimento populacional, tá? Em porcentagem, então se a gente aumentar aí 1%, 2% e assim vai, tá? A gente vai ver que as reservas vão diminuir com o crescimento populacional, tanto as reservas brasileiras como as reservas mundiais, tá? Então, de acordo com o tempo, a porcentagem aí de demanda de fósforo, a gente vai ter uma duração menor aí. Isso que é o gráfico está mostrando aí. Então, o crescimento e a demanda de fósforo, né? Quanto mais a população crescer, mais demanda de fósforo a gente vai ter. E as reservas vai diminuindo aí, tá? Então, o desafio dos senhores é disponibilizar o fósforo que está indisponível, que a gente vai estar falando aí mais para frente. Então, o fósforo é a base da fisiologia das plantas, tá? Tá aí ligado ao armazenamento, às transferências de energia em processos biológicos, tá? E quais são esses processos? Fotossíntese, respiração, divisão celular, desenvolvimento da planta, transferências aí de elementos, né? Genética e a reprodução dessa planta. Então, olha só, ela é base da fisiologia que vocês viram aí com a professora de fisiologia, tá? E isso ela detalhou muito bem a função do fósforo, tá? Então, olha só, sem o fósforo não há célula, não há plantas, não há produção, tá? Então, sem fósforo a gente não consegue produzir. Por quê? Porque ele faz parte de todos esses processos biológicos aqui, ó. E a planta não fazer esse processo aqui, ela não vai desenvolver. Sem o suprimento adequado de fósforo, haverá muita fome. Lembra? Crescimento, demanda e as jazidas diminuindo, as reservas diminuindo. Então, temos que adequar aí o suprimento de fósforo para a gente não ocorrer fome aí no mundo, tá? Então, as características do fósforo aí no solo: menos exigido pelas plantas do que o nitrogênio e o potássio, é um macronutriente menos exigente aí, tá? Do que o nitrogênio, do que o potássio. Então, o potássio ele exige menos que o nutriente, menos que o nitrogênio exigindo muito mais que o potássio e o potássio mais que o fósforo. O fósforo é menos exigente, muito deficiente em nossos solos. Vocês vão ver durante aí a nossa explanação, a nossa videoaula, que os nossos solos eles são deficientes em fósforo, tá? Principalmente pelo processo de fixação, adsorção e precipitação, tá? Principalmente a precipitação formando aí complexo com alumínio, com cálcio e com ferro, tá? E a fixação dele aí nos colóides da argila, ele fica indisponível, tá? Ele fica adsorvido, fica indisponível. Sofre forte interação com a fase sólida, que é isso que a gente acabou de falar, né? Que o fósforo ele vai estar interagindo com a fase sólida aí, e ele vai ficar indisponível, tá? Formando numerosos compostos minerais, aquilo que a gente falou para vocês, principalmente com ferro, alumínio, cálcio, magnésio
e potássio, mas principalmente com ferro e alumínio. Baixa mobilidade no solo, tá? Então ele é imóvel no solo, né? Muito pouco, é desprezível aí a sua movimentação no solo por causa dessa baixa mobilidade. Por isso que a gente coloca o fósforo no sulco de plantio, onde a raiz, por interceptação radicular ou fluxo de massa ou difusão, né, ela já vai encontrar ali o fósforo, principalmente pela interceptação radicular e difusão, e aí o fósforo, por ele ter essa baixa mobilidade, a gente coloca ele. Mas tem alguns trabalhos mostrando aí que a fosfatagem também é interessante. Tá? Aqui que é a fosfatagem, é você aplicar o fósforo em área total. Tá? Dinâmica do fósforo aí no solo, então a gente tem o fósforo mineral, tá? Que são encontrados aí na solução do solo, nessa forma de ortofato primário e secundário, tá? Então a gente tem aí HPO4-2, H2PO4-, tá? E isso daí está na solução do solo, tá? Na estrutura aí do solo, são adsorvidos nos colóides ou na estrutura do solo, nos componentes da estrutura, né, do solo. Então, dependendo da estrutura do solo, ele vai ser adsorvido, tá, nos colóides aí. O fósforo orgânico, componente aí de resíduos vegetais e da matéria orgânica. Isso é importante, a gente tem resíduos vegetais que vai ser transformado em matéria orgânica, tá? E essa matéria orgânica vai ocorrer a mineralização e a planta consegue absorver aí. Então o fósforo orgânico importantíssimo aí na disponibilidade do fósforo, tá? Principalmente o fósforo mineral, que vai ser absorvido aí na matéria orgânica, quer dizer, fixado na matéria orgânica e ser trocável, vai para a solução do solo. Então aqui mostrando, né, o fósforo na fase sólida, na fase mineral, tá? Então você tem aqui os colóides, né, na fase sólida, e o fósforo está aqui, ó, absorvido junto com os outros elementos, potássio, cálcio, magnésio, boro, todos eles, todos os macro e micro elementos. Então o fósforo está aqui, ó, absorvido aqui, e ele pode sair daqui e vir nessa fórmula aqui em contato com a água, formar H2PO4, tá? E aí na solução de solo ele pode ser absorvido pela raiz, tá? Ou ele pode voltar aqui para a fase sólida, tá? Então tá aqui, ó, fase líquida, a gente tem os fosfatos aqui e ele pode ser absorvido pela raiz, e aí a raiz manda para a planta. Isso na fase sólida mineral. Então a gente tem a fase sólida também orgânica, que aí são os resíduos orgânicos, que vai ser transformado em matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai fazer o quê? Mineralizar esses elementos. O fósforo está aqui também, ó. Então a gente tem enxofre, nitrogênio e boro, que a matéria orgânica disponibiliza para a solução do solo, e em contato com a solução do solo, a raiz absorve. É aqueles três métodos: interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Tá? Esse fósforo aqui, esses elementos, ele pode ocorrer um outro processo que não está aqui, mas é o processo de imobilização, transformando em mineral, voltar para a fase orgânica aqui do solo, tá? Imobilização, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, conteúdo aí no solo e a distribuição no perfil, né? Como que ele se distribui aí no perfil, né? Os nossos solos são muito pobres em fósforo, como a gente já falou. No caso aqui do estado de São Paulo, que a gente determina pelo método de resina, que é determinado pelo Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, pode variar aí de 1 a 30 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, né? Sendo o mais comum aí de 3 a 10, tá? É o que mais encontra aí, principalmente nas pastagens aí, diferenciando da cultura da uva, que o pessoal faz adubação pesada aí de fósforo, e a gente chega até a estourar a curva aí na hora de fazer a determinação de fósforo, tá? Então aqui mostrando a distribuição típica do fósforo no perfil do solo.
Então a gente tem aí o fósforo mineral no perfil, né? E o teor total desse fósforo. Então a gente tem aqui a profundidade e os teores totais aí. Então a gente tem aqui dentro do perfil do solo o fósforo mineral, ele não vai variar muito, ó, ele vai uma quantidade. Então você partindo aqui da profundidade do solo, né, da superfície, indo para a profundidade aqui, ó, ele mantém. O fósforo orgânico, ele já tem uma grande quantidade na superfície e vai diminuindo conforme você vai aprofundando, né? Conforme vai aumentando a profundidade. Porque a maior concentração de resíduo vegetal e de matéria orgânica está na onde? Na superfície do solo. E aqui a gente tem o fósforo total, né? Que é a junção aí do teor de fósforo mineral e o fósforo orgânico, tá dentro do perfil aí. Então, dentro da profundidade do perfil do solo. Formas de ocorrências. Então a gente tem os minerais primários aí, principalmente as abatitas, né? Então a gente tem aí o fluoropatita, cloropatita, né? Então essas formando esses complexos aí, né? E o fósforo está presente em todos esses minerais, tá? Então constitui o que? A fonte original do fósforo. Então, os minerais aí das rochas, né, que deu origem, vai ter fósforo aí, tá? E isso vai sendo disponibilizado para a solução. Então, nos minerais secundários também, né, principalmente os fosfatos, né? Então a gente tem aqui, ó, os complexos formados aí com cálcio, né, alumínio e ferro nos minerais secundários também dentro da origem aí. O fósforo orgânico, ele representa aí de 25 a 75% do total de fósforo, né? Porque vocês viram lá que naquele gráfico o fósforo orgânico aí tendo grande representatividade. O ânion fosfato H2PO4- ligado aos radicais de matéria orgânica, né? Então esse ânion fosfato aí, ele vai estar ligado ali na matéria orgânica e pode ser disponibilizado para a solução de solo. As principais formas aí encontradas aí nos resíduos orgânicos, né, são o que? Eles vão estar parte aí dos fosfatos, né, de inositol, né, ou as fitininas, né, fosfolipídios, açúcares, né, ATP, né, que está aqui como forma de energia da planta dentro do ciclo de Krebs, né, ou de Calvin, e os ácidos nucleicos, e está ligado aonde? A estrutura do humus, né, a fórmula aqui mineral dele, H2PO4, tá? Então muito importante aí. Depois a gente vai falar um pouco mais da adenosina trifosfato, que é a moeda de troca. Vocês viram isso aí em fisiologia, né? E a professora falou bastante da adenosina trifosfato, que é a moeda de troca. O fósforo faz parte aí. Então você tem lá um fósforo inorgânico mais uma adenosina trifosfato. Você tem o que? A ATP, adenosina trifosfato. Isso é muito importante, os processos metabólicos aí da planta. O fósforo na solução do solo ocorre em concentrações muito baixas, né? Principalmente nas fórmulas químicas. E aí o fósforo nessa solução, ele é dependente do pH, quer dizer, dependendo do pH, a gente tem a disponibilidade dele ou não, as formas, né? Então, predominando aqui os ortofatos primários são predominantes em pH abaixo de 7,2 e os ortofosfatos secundários, né, que é o HPO4-2, predominando em que? Em pH acima, maior que 7,2. Então, nos nossos solos a gente vai estar predominando o que? O ortofosfato primário, H2PO4-, porque os nossos solos são menores que pH menor que 7,2. E aí a gente tem o pH na solução e o pH adsorvido, que a gente vai estar comentando com vocês aí
que esse pH adsorvido é aquele que não está disponível para a planta. Tá? Aqui mostrando a concentração dos íons aí de fosfato relacionado com o pH, mostrando aqui que o íon primário H2PO4 ele está em maior disponibilidade, né, quando o pH é menor. Então partindo aqui de 6 para menor, então ele tem uma maior disponibilidade aqui no gráfico vermelho. E o secundário, quando você começa a aumentar o pH, aumenta também a concentração dele, tá? E aí, se aumentando a concentração, você tem uma maior disponibilidade. Então ele está maior aqui em pH baixo, tá? Então precisa aí de ácidos para ter a disponibilidade, tá? Então pH baixo. Nos nossos solos, o ideal seria entre 5,5 a 6,5. Então a gente tem aqui, ó, partindo aqui de 5,5, né? 6 aqui, uma disponibilidade grande aqui, tá? A adsorção do fósforo, aquilo que a gente falou. O que é essa adsorção? Tá? Então a definição fala aí, é o fenômeno pelo qual os íons ou qualquer substância aí acumula na superfície de uma outra substância ou partícula. No caso do fósforo aqui, ele vai ser absorvido onde? Nos coloides da argila, tá? Que são os óxidos de ferro e de alumínio presente aqui, tá? Então ele vai ser absorvido, ele vai estar fixado aqui, ó. Esse daqui está na solução, essas esferas representando aqui o fósforo, e ele está na solução. Esse está disponível, esse aqui está absorvido, indisponível, tá? O fósforo absorvido é representado pelas fórmulas aí, H2PO4 primário e HPO4 secundário, que estão ligadas à superfície dos coloides, tá? Então estão absorvidos. Maior parte dessa adsorção específica ocorre por quê? Ocorre por reação química. Não depende de cargas elétricas do coloides, tá? Não vai depender das cargas, se é positivo ou se é negativo. Essas ligações são covalentes, tá? Esse fósforo vai estar adsorvido em ligação forte. O íon adsorvido ele não é trocável, quer dizer, ele está numa ligação forte, ele não vai voltar para a solução. Tem alguns autores aí que falam que volta, né, mas é muito desprezível aí a quantidade que volta, tá? Os principais coloides envolvidos aí são aquilo que eu falei para vocês, os óxidos de ferro e de alumínio, que está presente aí nos solos argilosos, na argila, tá? Quais são os fatores que influenciam a adsorção de fósforo? Tá? Então a gente tem aí a reação de solo, o pH de solo, a adsorção aumenta a um pH abaixo de 6,5, tá? E acima, né, de pH de 7,5. Então a adsorção vai aumentar quando o pH estiver abaixo de 6 ou ele estiver acima de 7,5. Então o pH influenciando na adsorção. Aqui o teor de argila e a natureza da argila, né? Então quanto maior o teor de argila, maior a adsorção. Quanto mais solo argiloso, maior será a adsorção, porque vai ter o que? Maior quantidade de óxido de ferro, tá? E aí você tem minerais de argila aí. Então olha só, maior o teor da argila, maior a adsorção. E aí a presença do que? De óxido de ferro, maior minerais de argila. Então você tendo lá os minerais de argila, você vai ter os coloides aí, óxido de ferro e óxido de alumínio, tá? Então o teor de argila influencia na adsorção. A matéria orgânica não absorve fósforo, tá? Então ela não vai adsorver, ela só vai fixar e liberar ali. Então a presença da matéria orgânica, ela reduz a adsorção, ela não
adsorve, ela não vai fixar isso, não vai deixar ele indisponível, porque a adsorção é a indisponibilidade do fósforo, tá? Então a matéria orgânica vai reduzir a adsorção. E aqui a gente tem mostrando aqui a ligação, né? A adsorção do fósforo por ligação. Então olha só, você tem os óxidos de ferro aqui na fase sólida, você tem as ligações dele. Quando ele tem duas cargas negativas, ele está disponível, né? Então você tem aí o fósforo ligado aos óxidos de ferro e ele está com carga negativa 2, ele está disponível. Quando ele tem uma redução aí, né, um ganho, quer dizer, ele vai perder uma carga, né, na química, quando a gente tem uma adição onde ele está perdendo, ele vai se tornar indisponível, tá? Esse fósforo aqui está indisponível. Esse está disponível, esse está indisponível. Então, a adsorção por ligação, quer dizer, vai se ligar aos coloides de ferro, de alumínio que tem presente no solo. Então, a saturação do fósforo no solo. Então, quanto maior a saturação, maior a presença de fósforo, menor é a adsorção, tá? Então, quando você tem a quantidade maior de fósforo, você tem uma menor adsorção, certo? Então, por isso que a gente adiciona bastante fósforo, satura o solo para ter uma menor absorção e o fósforo ficar disponível, ficar lábil, tá? Então ele vai estar lábil e depois ele vai para a solução. O que é esse fósforo lábil? É aquele que está na superfície da argila e ele pode ir para a solução, ele pode desprender e ir para a solução. Então, quanto mais saturado, menor a adsorção do fósforo, tá? Então, por isso que a gente adiciona bastante fósforo aí, no caso de uma adubação de plantio. Tempo de contato com o solo. Quanto maior o tempo, maior a adsorção. Então, se o fósforo está ali, ele não foi absorvido, ele não foi absorvido pela planta, ele vai ser adsorvido. Então, ele vai ter uma maior adsorção. Então, a gente tem fixação, adsorção, ele vai estar lá. Agora, fixação. Fixação é igual a perda por disponibilidade. Quer dizer, você vai ter a precipitação e a adsorção. Tá? Junto. A fixação é precipitação mais adsorção. Então, aquilo que está absorvido pode ser precipitado. O que é essa precipitação? Formar complexo com cálcio, com magnésio, com potássio, com alumínio e com ferro. E aí a planta não consegue absorver esses complexos de precipitação. Então, o termo fixação é adequadamente utilizado com o sentido de retenção do fósforo. Então, o fósforo está retido, né, pelo solo na forma não reversível, não disponível, não lábil. Tá? Então, fixação é a retenção desse solo, perda de disponibilidade, absorção e precipitação. Então, absorção também é a mesma coisa que fixação. Tá? Fixação é a mesma coisa que adsorção. Precipitação forma-se o complexo e a planta não consegue absorver e ele é precipitado aí no perfil do solo. Então, aqui, mostrando para vocês, precipitação do fósforo no solo é a reação entre os íons, aqui que eu falei, alumínio, cálcio, ferro, né, que pode causar a precipitação dos fosfatos no solo. Então você tem lá o alumínio, presença de alumínio no solo. Além dele ser tóxico, ele vai precipitar e vai indisponibilizar o fósforo, quer dizer, ele vai ficar insolúvel. Então você tem lá o alumínio trocado, na fase sólida, pode ir para a fase líquida. E aqui você tem, nos casos dos nossos solos aqui, os ortofosfatos primários, H2PO4, né, solúvel. Se ele entrar em contato com a água, o que a gente vai ter na solução do solo, na presença de alumínio? O que a gente vai ter? A dissolução dele é a presença de 2H+. 2H+, vai acidificar o solo, vai influenciar o pH. E forma esse complexo aqui dos hidróxidos aí de alumínio, que isso vai ficar insolúvel
e o fósforo vai estar precipitado aqui. Se vai estar insolúvel, se está insolúvel, está indisponível para a planta. O cálcio ocorre a mesma coisa, né? Vocês podem falar, nossa, o cálcio trocável não é interessante? Então quando você faz escalagem, você coloca a dose correta, ele está solúvel, vai liberar H+, e vai formar aqui o fosfato de cálcio, e aí você está insolúvel, tá? Então, a presença aí do cálcio também, deixando o fosfato insolúvel. Como que a gente vê a disponibilidade desse fósforo, tá, no solo? A gente determina aí pelo método da Embrapa, o método da do IAC, né, Instituto Agronômico de Campinas. Então, o método da Embrapa utiliza extratores ácidos, tá, que é a diluição aí de ácido sulfúrico com ácido clorídrico, tá? Então, o MELS-1, ele tem MELS-1, MELS-2, MELS-3. Então, esse MELS-1 é essa concentração aqui de ácido clorídrico, 0,025 mol por litro, mais ácido sulfúrico a 0,02 mol, né? Umas concentrações baixas aí. Mas nessa relação, de 1 para 4, 1 de ácido clorídrico para 4 de ácido sulfúrico. E aí entra em contato com o solo, existe toda a metodologia para fazer a determinação do fósforo disponível que está nesse solo, que é o fósforo lábil e o fósforo que está na solução de solo. Usando esse mesmo método aqui, só que o Instituto para determinar o fósforo, né, usando o método da resina trocadora de íons. Ela tem cargas positivas e negativas e ela vai atrair os fosfatos aí, e aí a gente vai fazer a determinação. Então ela extrai, depois a gente tira ela da resina e faz a extração e determinação, quer dizer, extração e determinação do fósforo disponível pelo método IAC do Instituto Agronômico de Campinas, que usa a resina trocadora de íons. Então, os íons fosfato vão ser absorvidos na resina. Depois a gente joga uma outra solução, tira ele da resina e faz a determinação do fósforo, tá? Há uma dificuldade aí de caracterizar o fósforo disponível, né? Principalmente porque os dois métodos não são 100%, tá? Para disponibilizar. No estado de São Paulo, usa-se trocadora de íons. A Embrapa, método MELS, e aí usado aí no Centro-Oeste, tá? Para fazer a determinação do fósforo disponível no solo. Classificação do fósforo, aquilo que eu venho falando para vocês. Qual que é a forma que ele está no solo, tá? Segundo o que? A sua disponibilidade. Ele está disponível ou não está disponível? Então a gente tem lá fósforo na solução, tá? Prontamente disponível, os íons de ortofosfato primário, H2PO4-, ou os ortofosfatos secundários, H2PO4 2-. Lembrando que os primários predomina nos nossos solos aqui por causa da questão do pH, que os nossos solos são ácidos, tá? Então, os íons que estão na solução de solo prontamente disponível, a planta consegue absorver esse solo. Absorver, não adsorver. Adsorver é fixação, precipitação. E absorção, a planta absorve pela raiz, tá? Fósforo lábil está na fase sólida, mas pode passar para a solução de solo em curto prazo. Quer dizer, ela está ali na superfície da fase sólida e ela passa para a solução. Então o fósforo é disponível, também está disponível ali. Quando ele for para a solução, ele está prontamente disponível. Está ali na superfície, ele está disponível porque ele vai para a solução, é o fósforo lábil. E aí a gente tem o fósforo não lábil. Esse está na fase sólida, né? E ele pode passar para a solução por longo prazo, né? Fósforo não disponível. Esse longo prazo aí é até desprezível na agricultura. Então o fósforo não lábil, tá? É o fósforo que está fixado, precipitado e adsorvido. A adsorção do solo. Tá?
Então temos aqui uma representação, fósforo aqui na forma de fertilizante, né, da forma química, ou ele pode entrar também nos resíduos minerais, transformado aí em matéria orgânica, e a matéria orgânica no processo de umificação, mineralização, e aí ele está na solução do solo. Aí é o fósforo na solução. Da solução ele pode ir para a superfície, que é o fósforo lábio. O fósforo lábio ele pode sair da superfície dos colóides e ir para onde? Para a solução do solo. E aí a gente tem o fósforo não lábio, que é o fósforo não disponível. Tá? Então tá lá a representação da fixação do fósforo. Fósforo na solução, fósforo não lábio e fósforo lábio que está fixado ali na superfície. E o fósforo não lábio não está disponível. Então, a absorção máxima, fixação inclui o fósforo lábio e o fósforo não lábio. Então tá lá, mas o fósforo lábio pode sair daqui e ir para a solução de solo. E o fósforo não lábio está indisponível. Então esse diagrama é bastante conhecido aí, né, da representação das frações do fósforo lábio e não lábio e na solução do solo, tá? Então olha lá, então a gente tem aqui na solução do solo uma quantidade pequena de fósforo que está disponível para a planta. Na superfície do solo, lá na fase sólida, né, o fósforo lábio que está na superfície, ele pode ir para a solução, e da solução ele pode ir para a fase sólida, né? E aí a gente tem uma grande quantidade de fósforo não lábio, que é o fósforo fixado, o fósforo adsorvido, tá? E ele pode sair da fase sólida e fixar e não ser mais disponível. E uma pequena quantidade pode ir desprezível isso aqui. Então olha só, uma grande quantidade de fósforo quando você coloca no solo, ele é fixado, ele é adsorvido. E aí o que acontece? O fósforo não está disponível para a planta. Então, na agricultura, né, aí no dito popular, a gente fala o que? Mata-se primeiro a fome do fósforo, do solo, quer dizer, com o fósforo, para depois o fósforo ficar absorvido na superfície da argila, para depois ir para a solução do solo. Então, uma pequena quantidade de fósforo que chega na solução, tá? Mas uma quantidade grande é absorvido. Vocês não vão me falar aí no dia da prova, matar a fome do solo. Você vai colocar que ele foi fixado, que ele está retido, que ele ocorreu o processo de retenção, que ocorreu o processo de adsorção, ou que o fósforo está adsorvido. Isso é muito importante, tá? Por isso que a gente coloca uma grande quantidade de fósforo na adubação de plantio. Por quê? Porque precisa se fixar o fósforo, ocorrer o processo de adsorção, para depois ele ficar na forma lábio e ser disponibilizado para a solução do solo. Beleza? Então, nas adubações aí de plantio, qual que é as concentrações? NPK, uma adubação NPK, você tem nitrogênio, fósforo e potássio. 4, 30, 10. Você tem 30% de fósforo, 4% de nitrogênio e 10% de potássio. A maior concentração do que é? De fósforo. Para fazer o que? Para matar a fome do solo, para ocorrer o processo de retenção, de fixação e de adsorção. Aqui mostrando a mesma coisa, né, o fósforo não lábio na fase sólida. A fase sólida ela é representada pelo fósforo não lábio e o fósforo lábio. O fósforo não lábio, aquele que não está disponível. O fósforo lábio, aquele que está na superfície e ele pode ir para a solução. Então ele está disponível aqui quando ele vai para a solução. E uma pequena quantidade que está na solução na solução do solo, que aí a planta consegue absorver porque ele está disponível. Isso aqui representa o equilíbrio das formas do fósforo no solo, desde a forma da solução, uma pequena quantidade, né, o fósforo na solução, o fósforo lábio e o fósforo não lábio. Tá? Como que ocorrem as perdas aí de fósforo no solo? Tá? Então as perdas aí de fósforo ela é menor do que o nitrogênio e do que o potássio. Tá? Então você tem uma perda menor. Tá?
O nitrogênio perde por lixiviação no perfil do solo e também perde por volatilização, tá? Perdendo aí para a atmosfera. O potássio perde por lixiviação porque ele é bastante solúvel, tá? Então, a maior perda de fósforo é por erosão, tá? Então, você tem aí as perdas por erosão, principalmente erosão hídrica, tá? Então, você perde aí o fósforo por erosão. O solo vai ocorrer o que? O desprendimento das partículas do solo, vai formar uma lâmina d'água e essa lâmina d'água vai fazer o que? O escoamento do solo, e quando o solo é fixado, absorvido, ele é carreado, tá? Então a lixiviação é desprezível, muito pequena aí em solos arenosos e desprezíveis em solos argilosos, tá? As perdas também de erosão podem superar as da colheita, então vai arrastar o solo, vai levar tudo, né? E a colheita também vai retirar. Uma das formas também é retirar pelas colheitas, retiradas das colheitas. As plantas vão absorver. Como que a gente vai fazer o manejo, né? Visando o que? A manutenção do fósforo no solo, tá? Então olha lá, a gente vai fazer o que? Calagem antes da adubação fosfatada. Vai elevar o pH do solo, tá? Fazer a calagem, de acordo com aquela cultura que a gente vai estar lá. Fazer adubações fosfatadas com frequência. Ou fazer o que? A fosfatagem. Aquilo que eu falei para vocês. Aplicar o fosfato igual ao calcário, em área total. Aplicar fertilizantes orgânicos com frequência. Por que que a gente deve aplicar o fertilizante orgânico com frequência? Porque a matéria orgânica vai fixar o fósforo na superfície dos colóides dela e vai disponibilizar. Ele vai estar na forma lábil e depois ele vai para a solução, aumentando aí e diminuindo a redução da absorção que a gente já falou para vocês. Fazer rotação de cultura com culturas aí que tem alta capacidade de extração de fósforo, né? Então você vai plantar trigo, tá? Plantando trigo, você tem uma alta capacidade aí de extração de fósforo e a outra cultura vai aproveitar esse fósforo, tá? Adotar o sistema de plantio direto ou semeadura direta. Por quê? Vai aumentar o teor de matéria orgânica nesse solo, aumentar a umidade e aí vai diminuir o que? A absorção do fósforo. Utilizar fungos micorrízicos quando possível, tá? Que é esses fungos? Mico é fungo, né? Risco é raiz. Então, fungo que vive ali na rizosfera da raiz. Lembra que eu falei para vocês? Aqui tem o solo, a raiz cresce aqui, nesse espaço vive os fungos micorrízicos e eles vão estar disponibilizando o fósforo aí, melhorando aí a manutenção do fósforo no solo, tá? Os principais fertilizantes aí e suas garantias, de acordo com o Ministério da Agricultura. Vou tomar um golinho d'água aqui, galera, que eu estou falando faz tempo. Vamos lá. Voltando aí, os fertilizantes e as suas representações. Então, olha só. Os teores de fósforo, ele vai estar relacionado com o ácido cítrico aqui de amônio e mais água. Ou só a água. Tá? Então, se ele tiver a presença desse citrato de amônio, ele vai ter uma disponibilidade maior do que na água. Ó, tá vendo? 18 e 16. Tá? Então, olha só. Então, o superfosfato simples, ele tem lá P2O5, que é o fósforo. A porcentagem dele é 18 no citrato de amônio junto com a água. Só na água, 16. Se tiver citrato de amônio, vai estar com 18%. Superfosfato simples, triplo, né? A porcentagem de P2O5, 41% no citrato de amônio e 37% na presença de água. Depois a gente tem lá o DAP, que é o fosfato de amônio, tá?
tem 45% aqui no citrato e 38%. Olha só, o fosfato de amônio ele tem 16% de nitrogênio, tá? Então olha só, cada 160 gramas tem 15 quilos, 160 gramas por quilo de N. Então quer dizer, cada quilo ali vai ter 160 gramas de N, quer dizer 6%, tá? O fosfato monoamônico, que é o MAP, tem 48% no citrato de amônio e 44% na água, com 9% de N, 90 gramas por quilos de N, tá? Depois a gente tem os fosfatos insolúveis em água, tá? Que vão ser solúveis em ácido cítrico, olha só. Então, olha só, fosfato natural, ele é insolúvel em água, tá? Então, o total dele aqui, 24%, 4% em ácido cítrico, tá? Vai ser solúvel. E temos os termofosfatos, tá? Que a gente tem aqui, que esse termofosfato usou a temperatura, então a gente tem 17% aí no total, 14% no ácido cítrico, e ele tem 7% de magnésio, 70 gramas por quilo de magnésio. Então esses daqui são os principais fertilizantes fosfatados aí, simples, né? Quer dizer, não está na formulação, de acordo com o Ministério da Agricultura. Tá? Se você pegar uma formulação NPK aí 4, 14 e 8, então você tem aí 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de nitrogênio, dentro daquelas relações das formulações compostas aqui. Nesse caso aqui é fosfato simples, né? Então, os fosfatados simples, fertilizantes simples, fórmula simples. Imobilização biológica dos fosfatos. Como que ocorre a imobilização biológica? Então, a gente tem lá, igual no nitrogênio, o fósforo orgânico, ele pode ser mineralizado. Então, vai liberar lá os fosfatos, tá? E aí, esse fosfato mineralizado, ele pode voltar para forma orgânica, que é o processo de imobilização, tá? Dentro desses processos de imobilização aí, a gente tem a relação carbono-fosfato, né? Carbono-fósforo. Então, aqui mostrando algumas das relações aí, que a gente tem altas concentrações de carbono para 1 de fósforo. No solo de pastagem a gente tem 100, né? A cultura do milho, 600 para 1, 600 carbono para 1 de fósforo, tá? Solubilização dos fosfatos, então vai solubilizar, os micro-organismos aí podem solubilizar, então a gente tem os micro-organismos solubilizadores de fosfatos, né? MSP, tá? Micro-organismos solubilizadores de fosfatos, tá? Ocorrência aí generalizada em bactérias e fungos, tá? Bacilos, pseudomonas e aspergilos são os principais micro-organismos solubilizadores. Bacilos, pseudomonas e aspergilos, bactérias e fungos, tá? Então a gente tem aí a facilidade para a solubilização quando a gente tem fósforo e menos cálcio, né? Limitada quando a gente tem aí a integração, quer dizer, fósforo e cálcio, não menos, né? Solubilização, ela é facilitada quando a gente tem fósforo e cálcio, e limitada para fósforo e alumínio e fósforo e potássio. Isso é problema. Por quê? Por que é problema? Porque o ferro e o alumínio é tóxicos às plantas. Beleza? O ciclo, tá? Então eu vou colocar aqui todo o ciclo aqui para vocês, né? Olhar que a gente tem o fósforo aí orgânico, o fósforo na solução e o fósforo mineral, tá? Quais são as relações que podem ocorrer com eles aí, né? Então ele pode estar aqui. Como que entra esse fósforo orgânico, tá? Então ele vai entrar como resíduos de animais e resíduo de plantas, tá? Então o fósforo orgânico ele está aqui, ó, resíduo de plantas, humus, a parte microbiana, o fósforo orgânico aqui no solo, parte microbiana, atividade microbiana, né, a massa microbiana, o resíduo de plantas, humus, matéria orgânica. Então
transformando em fósforo orgânico, tá? E ele pode entrar também na presença de fertilizantes minerais, os industriais lá, né? Superfosfato simples, triplo, MAP, DAP, e aí eles vão para onde? Para a solução do solo. O orgânico, ele tem que ocorrer o processo de mineralização. Mineralizou, está aqui na solução do solo, beleza? Os minerais primários, né? As apatitas, lembra lá, os minerais primários? Ocorre a dissolução, muito pouco deles aqui, até fracionado, para ir para a solução do solo, tá? Esse na solução de solo aqui, ele pode também imobilizar. Lembra a imobilização biológica? Transformado aqui em minerais para orgânico. Beleza? Então, olha só, como que a gente perde, né, o fósforo? Ele está aqui na solução do solo. Perde quase nula por lixiviação, que a gente já viu, né, por absorção das plantas, as plantas retiradas pelas colheitas. E aí a colheita vai levar o fósforo embora. E a maior perda é por erosão, tá? Arrastamento das partículas do solo, principalmente por causa desse processo aqui, ó, de adsorção na superfície dos minerais de argilas e os colóides de óxido de ferro e de alumínio, que a gente já falou para vocês. Se está absorvido aqui nos colóides da argila e na superfície da argila, e aí ele pode ser arrastado pelo processo erosivo, tá? E a gente também tem os compostos secundários, que é a precipitação, né? Que aí a gente vai ter o que? Nesse processo aqui, eles estão aqui na solução, pode, em contato com a água, precipitar na forma de cálcio com fósforo, ferro com fósforo, manganês com fósforo, alumínio com fósforo. São compostos secundários. Precipitação. Pode ocorrer a dissolução? Também pode. Pode ser desses compostos secundários e dissolver e ir para a solução do solo novamente. Beleza? Então esse é o ciclo de fósforo. Importante para a gente entender esse processo aí de ganhos e perdas, de ganho e perdas aí do fósforo e como que ele está no solo, na forma orgânica, na forma mineral ou na forma precipitada, na forma fixada, retenção e adsorção do fósforo, beleza? E as perdas por retirada das colheitas e erosão, lixiviação desprezível, nula. Sintomas visíveis. Como que a gente vê os sintomas aí olhando para a planta? Como que a gente vai visualizar aí? Principalmente relacionado ao crescimento da planta. A planta fica raquítica, né? Sistema radicular menor. A folha fica avermelhada, roxeada, né? Então o crescimento da planta aí. Então tá lá, ó. Inicialmente as folhas são verdes escuras, menores do que o normal. Então ela pode se tornar verde escura e ficar menor. Então a atividade fotossintética nessa planta vai ser menor. Então a produção vai ser menor ainda, né? Mais tarde, depois de que ela ficar verde escura, ela pode ficar avermelhado, tá? Ou arroxeado aí, tá? Então passando aí de verde escura com um tamanho menor para avermelhado ou arroxeado. E esse processo vai dar o que? Redução do sistema radicular, frutos e sementes menores, planta raquítica, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, os sintomas aqui. A planta vai ficando arroxeada, olha lá, folha escura e depois arroxeada. Tá? Então, são algumas características aí da deficiência do fósforo. Olha lá, folha bem escura e pequena, tá? E aqui mostrando de novo, ó, folhas escuras, né, verde escuro e o avermelhamento e o arroxeamento dessas folhas. Aqui também mostrando a mesma coisa. Aqui também, ó, um avermelhamento, no caso aqui da cultura de arroz, aqui no caso do milho, principalmente das gramíneas, aparece esse avermelhamento e esse arroxeamento, tá? E começa com folhas bem verdes escuras. Aqui mostrando, né, uma cultura com uma concentração de fósforo e aqui mostrando a diminuição da cultura aqui, do tamanho da cultura, do sistema radicular também,
tá? Aqui um experimento mostrando as doses crescentes de fósforo, né? Partindo de 0, 10, 20, 40, ele foi dobrando aqui. Lembrando da lei, vocês lembram lá da lei de acréscimo decrescente, né? Então conforme você vai aumentando o crescimento e a produção. Se a gente continuar aumentando aqui, quando dobrar isso aqui para 80 ou 120, consequentemente a produção e o tamanho da planta vai diminuir, mas mostrando que a falta de fósforo leva a planta a ficar raquítica, tá? Diminuindo aí a produção. Efeito, aqui Quasio, em 1990, Quasio e Raj, né? Eles viram aí o efeito do pH da calagem na produção e também o fósforo nas folhas de girassol. Então a gente vai ver aqui, se a gente fizer a calagem, como que vai ser o pH e como que vai ser a produção e a concentração de fósforo aí nas folhas, tá? Então olha aqui, eles pegaram aqui a cultura do girassol, né, a cultivar mococa aqui, e colocou dosagens de calcário, toneladas partindo de 0 até 8. E aí viu o efeito no pH do solo. Então, partiu de 0, 4,3, um solo altamente ácido, partiu aí para um solo de 5,7, que seria o ideal, 5,5 aí, o ideal para a maioria das culturas de 5,5 a 6,5. Então, com 6 toneladas você conseguiu chegar no pH ideal aí. E a produção como é que ficou? Em quilos por hectare. Então, quando a gente não colocou nada de calcário, né, a gente viu lá que tinha uma produção de 90 quilos por hectare. Conforme você foi aumentando a produção. E o teor também de gramas aí, por quilo de folhas, né, nas folhas, o fósforo nas folhas. Então, conforme você foi aumentando também a dosagem de calcário, foi aumentando a disponibilidade de fósforo. Consequentemente, você tem a disponibilidade aqui de fósforo que está na folha, aumentando a produção. Beleza? Aqui também eles fizeram o mesmo experimento na cultura de soja e ocorreu a mesma coisa, tá? Aumento do pH, aumento da produção e aumento do teor de fósforo aí, tá? Beleza, galera? Então, olha lá. Vamos preservar as purezas das fontes e a fertilidade do solo. O campo ajudado, pão garantido. André Luiz e Valdo Vieira. Então, olha só, finalizando aí a nossa videoaula para a aula de hoje, tá? Para vocês estudarem aí a fertilidade do solo. Beleza, galera? Então, assistam a videoaula. Se tiverem alguma dúvida, eu vou estar lá no Moodle, na central do aluno lá, no fórum de dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, entra lá no fórum para a gente discutir no horário da nossa aula. Beleza? E vai Corinthians! Valeu, galera! Um abraço aí para todos. E aí, a gente vai desligar agora. Beleza? Abraço, até a próxima aula com a próxima aula nossa de potássio no solo. Abraço.